Graça e paz, familiares e amigos. A mensagem para esta semana: sejam fortes e corajosos. Nestes momentos difíceis para todos nós, leia e medite o versículo 6 do livro de Deuteronômio 31, que diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Pandemia. O mundo está vivendo a pandemia do vírus, do coronavírus. O primeiro caso da Covid-19 confirmado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro do ano passado. O paciente era um homem que esteve na Itália. Uma epidemia é quando uma doença ocorre com frequência incomum numa determinada região e por um período de tempo limitado. Já a pandemia, por sua vez, é uma epidemia que se alasta para além das fronteiras de um determinado país, ou mesmo de um continente, e atingiu todos os continentes e chegou ao Brasil. Rebeldia. Desde o surgimento desta persistente pandemia, parte dos brasileiros tem demonstrado contra qualquer tipo de restrição imposta pelas autoridades. Estão sendo rebeldes, desobedientes, teimosos, resistentes, revoltados, indisciplinados, insubmissos e persistentes em suas atitudes. Não aceitam e não se submetem ao isolamento ou à quarentena. Preferem a inconsequente liberdade. Essas atitudes também não se revelam como uma pandemia de caráter. Perdemos parentes, amigos e muitos conhecidos. Muitos outros foram contaminados pelo vírus, passam por dolorosos tratamentos e alguns sobrevivem, mas ficam com sérias sequelas. Mas o que está acontecendo com o povo que age como se não houvesse amanhã, com um egoísmo incontrolável e afrontando as autoridades? Na verdade, esta não é uma situação nova. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos uma sequência de situações onde o povo se afasta de Deus e sofre severos castigos. Será que é muito pesado pensar que o homem, de um modo geral, tem se afastado de Deus, tem agredido a sua criação, destruído a natureza e muitas vezes brincando de ser Deus em seus experimentos? Essa pandemia de caráter também não é uma novidade. Mas o que nós, cristãos, podemos fazer nesta situação? Sabemos que mesmo que pareça que estamos sós, Deus nunca nos deixa. Ele sempre está presente. A primeira atitude nossa deve ser a de orar sem cessar, como recomendado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Deus está sempre atento para ouvir a nossa voz. E nós lemos também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos meus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas também precisamos manter firme nossa fé e coragem, mesmo em meio às piores situações. Deus está dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. É o que diz o versículo 6 do capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Afinal, Deus estará com você em qualquer situação e lugar. Não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É o que está registrado no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Assim é importante que nós estejamos constantemente em oração e também nos unamos às igrejas, aos Gideões internacionais, à APEC, que é a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, e tantas outras organizações que têm realizado campanhas de orações pelos enfermos, pela erradicação desta pandemia do coronavírus e de tantas outras provações e dificuldades que até poderíamos chamar de pandemia, porque envolve multidões passando por tantos sofrimentos. Assim vemos os hospitais, os postos de saúde lotados e sem possibilidades de novos atendimentos. Falta de emprego, empresas falidas por falta de compradores, o lockdown e tantos outros problemas. A violência generalizada praticada pelos covardes e pelos poderosos que se consideram impunes e praticam tantos atos contra os idosos, as crianças, as mulheres, os trabalhadores, os jovens e os adultos. Estamos amedrontados e inquietos com todos estes acontecimentos. Será que nós, cristãos, precisamos ou devemos estar assim? Com certeza não, pois temos Deus, nosso Pai, que está no controle de toda e qualquer situação. Nós cremos e confiamos nossas vidas e a vida de nossos familiares e amigos nas mãos do Senhor. Meu irmão, continue orando a todo instante. Não importa o que você está fazendo, orar não prejudica em nada o seu trabalho. Isto é estar mentalmente ligado no Altíssimo. Assim vamos caminhar esta semana com força, coragem, saúde e paz no nosso coração, olhando sempre para o alto, para o Senhor, o nosso Deus. Deus te abençoe. Oremos. Rogamos, ó Deus, que nos ensine e nos conceda compreensão e paz para orarmos diariamente por mais amor e tolerância, proporcionando assim uma convivência harmoniosa do povo brasileiro nestes momentos difíceis que estamos passando.
E agora, meus irmãos, num só pensamento, nos unamos na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que está no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 a 13, que diz: Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim Deus nos abençoe, Senhor.